Nós estamos preparados para o dia em que o Senhor virá para concluir toda a obra, para concluir toda a história? É bom pensarmos na vinda do Senhor. É bom nós fazermos os cálculos para ver se temos o suficiente de óleo para chegar até o fim. O encontro com Cristo, a intimidade com Ele, é o azeite que nós precisamos para chegar até o fim. Aquelas 10 jovens, 5 previdentes, 5 imprevidentes. As previdentes são aquelas que pensam que a caminhada pode ser longa e que é preciso ter o necessário para chegar até o fim. As previdentes são as que pensam, e as imprevidentes são chamadas de insensatas, que não têm senso, não pensa mais adiante. Por isso vão do jeito que vão. Como muitos hoje vivem a vida, né? Vamos gozar a vida, vamos gozar o tempo presente. O futuro não chegou ainda, mas vamos viver a vida, vamos tirar o máximo de proveito do agora. Mas não faz o cálculo do futuro, não faz o cálculo do encontro que ela terá com o Divino Mestre, com o esposo. Todos estão no mesmo caminho, todos estão seguindo Jesus, todos estão, para o encontro com o noivo. Sejam nós católicos, sejam nossos irmãos evangélicos, seja aqueles que não creem no Cristo, seja lá quem for, todos estão na mesma direção. Um dia vão ter esse encontro com Cristo. O noivo vai chegar. E quando ele chegar, somente aqueles que forem os previdentes, somente aqueles que têm o azeite da intimidade com Cristo, vão poder entrar na festa de casamento. Meus irmãos e irmãs, não é para a gente entrar em desespero, não é para a gente pensar no pior. Quem pensa no pior, vive do pior. Quem pensa no melhor, ou quem pensa na maneira correta de fazer esse encontro e busca ardentemente o azeite para estar preparado, para estar em condições de chegar ao fim, esse não tem com o que se preocupar. Então a pergunta é: eu estou realmente enchendo a minha vasilha do azeite da minha intimidade e comunhão com Deus? Eu estou buscando na sua palavra, eu estou buscando os seus ensinamentos e colocando-os em prática no dia a dia, tornando isso presente na minha vida como parte do meu viver, como parte do meu pensar, do meu ser. Se estou fazendo isso, quando o noivo chegar, o azeite vai ser suficiente para adentrar a festa. Mas se ainda acha que não é o suficiente, então busque mais, antes que o noivo chegue. Mas é triste esta parábola que Jesus conta, triste assim. Ela é bela, bonita, belíssima, porque ela nos previne desse encontro. O bonito de Deus é que Ele não engana ninguém. Ao contrário, Ele fala, Ele antecipa as coisas, porque Ele não quer que ninguém se perca. Porque o perder-se não é uma decisão de Deus, é uma decisão da pessoa. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa buscar, a pessoa precisa ter intimidade com Ele. Porque é o noivo, não é uma pessoa qualquer, não é um estranho, é alguém da intimidade, é alguém que a gente conhece. E aqueles que conhecem Jesus são prevenidos. Estão cheios do azeite da intimidade com Ele. Mas nessa parábola, 5 previdentes, 5 imprevidentes, o que acontece com elas? Quando elas
percebendo a falta de óleo, né, diz às outras: vão comprar, porque se dividir não vai dar nem para nós nem para vocês. Mas acontece que não dá tempo. Não dá tempo de chegar com o óleo para poder entrar na intimidade do noivo. E uma das frases mais terríveis da Sagrada Escritura, eu vou dizer para vocês, é essa expressão que Jesus diz para elas, né? Eu não vos conheço. Não vos conheço. Gente, a pior coisa é você chegar para uma pessoa e dizer para ela: oh, você lembra de mim? Encontrei com você em tal lugar, assim. E a pessoa diz: eu não sei quem é você. A gente fica com a cara de tacho. Mas é a pior sentimento, ou a pior desprezo, a pior situação é não ser conhecido do noivo. Então Jesus já nos antevê esse dia e já nos previne sobre ele. Não conhecer na Bíblia significa não ter intimidade. Não ter intimidade com a pessoa. Aquelas que tinham o óleo da intimidade, essas entraram para as núpcias. Aquelas que não tinham o óleo, não conseguiram entrar. E a sentença é: não vos conheço. Meus irmãos, vejam que o contexto desta parábola, deste evangelho, se dá à noite. Ninguém anda com lâmpada acesa durante o dia, porque está em plena claridade, mas à noite precisa de lâmpada. E em que momento essas pessoas iam usar as suas lâmpadas? Durante a noite, na escuridão, para iluminar o seu caminho. A caminhada do cristão é uma caminhada na escuridão, porque a fé não é algo que a gente vê, que a gente apalpa, vamos dizer assim, e que a gente consegue entender com a nossa razão. Sim, nós temos a capacidade de saber, de conhecer a Deus, a palavra de Deus, mas nós nos lançamos na fé, porque Deus fez promessas, Deus deu a sua palavra, Deus se revelou a nós, mas o caminhar nele é um mistério, é um caminhar no escuro. Não diz que a fé é um pulo no escuro? E o cristão caminha nesta fé, ele caminha na noite da sua fé, e na noite a gente não tem muita clareza das coisas, mas a gente tem a certeza de que é um Deus que está falando comigo, é um Deus que está garantindo o que Ele promete, e por isso nós caminhamos. E Paulo vai dizer na primeira leitura que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Olha que interessante, porque os homens buscam a sua salvação através da sua sabedoria, e querem, através da sua sabedoria, criar um mundo novo, mas sem Deus. Isso é loucura. Por isso que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, porque eles querem construir algo sem Ele, sem o autor da vida. Isso é loucura. Por outro lado, como Deus vai salvar esse homem que busca na sabedoria, que se apoia na sabedoria? Então Deus vai fazer o quê? Ele vai mostrar a sabedoria dele pela cruz, que é loucura também para os judeus e para gregos. Os judeus buscam sinais, queremos sinais, e os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, porque lá na Grécia que originou a filosofia, eles são em busca da sabedoria. E o modo como Deus agiu, o modo como Deus se manifestou a nós, é loucura para um e para o outro. Mas foi dessa maneira que Deus revelou ao homem a sua sabedoria, e só aqueles que se abrem a Deus têm conhecimento dela, e só aqueles que se tornam íntimos dele
bebem dessa sabedoria, bebem desta água. Meus irmãos e irmãs, usemos da inteligência que Deus nos deu. Usemos de todas as forças que nos foi concedida para viver a fé. Aliás, o batismo nos deu essa força. Vamos caminhar na escuridão, mas certos de que não estamos caminhando em vão. Certos de que não estamos perdidos, mas nós temos um fim. Porque o encontro com o noivo é plena claridade. E Deus vai nos dar a alegria desse encontro, se nós perseverarmos hoje, enchendo o nosso jarro com o azeite da intimidade com Deus.